uma mulher muito abençoada por Deus e deixou muito exemplo para nós. Como é culto das irmãs, mas isso significa que é só para nós mulheres, mas é para toda a igreja, amém? E que o Senhor venha falar no profundo do nosso coração. O texto de hoje fala dessa mulher, mas eu deixo para você como referência, sejamos referência, né? Juízes capítulo 4, verso 1 diz: porém, os filhos de Israel tornaram a fazer o que era mal aos olhos do Senhor, depois de falecer Eude. E o Senhor os entregou na mão de Jabim, rei de Canaã, que reinava em Azor, e Cícera era o capitão do seu exército, o qual então habitava em Arosete dos gentios. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor, porque ele tinha 900 carros de ferro, e por 20 anos oprimia violentamente os filhos de Israel. Débora, mulher profetisa, mulher de Lapidote, julgava Israel naquele tempo. Ela sentava-se debaixo das palmeiras de Débora em Ramá e Betel, nas montanhas de Efraim, e os filhos de Israel subiam a ela a juízo. E mandou chamar Baraque, filho de Abinoão, de Quedes de Naphtali, e disse-lhe: porventura o Senhor Deus de Israel não deu ordem, dizendo: vai e atrai gente ao monte Tabor, e toma contigo 10.000 homens dos filhos de Naphtali e dos filhos de Zebulon, e atrairei a ti para o Ribon de Quizon. A Cícera, capitão do exército de Jabim, com seus carros e com sua multidão, e o darei na tua mão. Então lhe disse Baraque: se fores comigo, irei, porém se não fores comigo, não irei. Amém? Até aqui em nome de Jesus. Soberano Deus, Pai querido, amado e bendito, louvado seja o teu nome. Concordamos, ó Deus, que a oração é feita neste lugar. Que o Senhor venha falar no profundo de nossa alma, meu Deus, como você já tem falado no início desse culto. Senhor, venha falar com aqueles que passam as portas, que estão vindo em torno deste lugar, Senhor. Aonde a nossa voz está chegando, Pai. Que o Senhor fala com cada um de nós, no nome santo de Jesus Cristo, Deus, aquilo que precisamos e necessitamos para a honra e glória do Senhor. Amém. E graças a Deus. E dê um louvor de palmas ao Senhor, pois Ele é digno de todo louvor e de toda a adoração. Aleluia, Jesus. A palavra do Senhor nos diz sobre uma mulher profetisa, uma mulher que fazia a obra do Senhor. Porque naquele tempo, mulheres não tinham muitas coisas que elas poderiam fazer. Era muito das vezes eram homens que faziam certas coisas. Mas Débora era uma mulher totalmente diferente. Por que ela era diferente? Porque ela era profetisa, ela era uma mulher que buscava Deus, ela era uma mulher que se entregava nas mãos de Deus. E naquele tempo o povo estava pecando a Deus de uma certa forma, e por esse motivo Deus levantou pela sua infinita misericórdia Débora, mas para que ela pudesse auxiliar algumas pessoas, porque depois da morte de Eude era um homem que era também temente a Deus e que cuidava das coisas do Senhor. E depois da sua morte, o povo, em vez de continuar a buscar a Deus, eles se afastaram de Deus de uma certa maneira, que o inimigo começou de uma certa maneira a pressioná-los. E diz no versículo 3 que os filhos de Israel clamavam. Por que eles clamavam? Eles pediam a Deus: Deus tem misericórdia
tinha uma mulher que era profetisa, era uma mulher que buscava a presença do Senhor. Débora era uma pessoa simples, ela era uma pessoa dona de casa, como nós somos. Ela era uma pessoa normal, cuidar da sua família, cuidar dos seus afazeres, mas ela era uma mulher cheia, mas cheia da graça de Deus, cheia da misericórdia de Deus. E ela era juíza, ela era profetisa, ela falava no nome de Deus, ela falava para as pessoas. Então ela tinha um lugar reservado debaixo de uma palmeira. Por que debaixo de uma palmeira? Porque ela estava num lugar visível onde todas as pessoas tinham acesso àquele lugar e chegavam até ela. Então eles levavam suas pequenas causas ali para aquela mulher, e ela ali auxiliava aquelas pessoas no seu momento de opressão, no seu momento de dificuldade. Ela não media esforços para estar fazendo a obra do Senhor, e as pessoas olhavam para ela e via como uma pessoa referente àquilo que eles precisavam. Por isso que eu disse, sejamos referência para outras pessoas, para que outras pessoas possam nos ver e falar assim: eu posso contar com a sua oração, eu posso falar com fulano pode me ajudar em oração, porque é o que Débora fazia. Ela orava, ela jejuava em favor daquele povo, daquelas pessoas, ela aconselhava as pessoas, porque ela era uma pessoa referente, ela era uma pessoa assim, vamos dizer assim, de destaque. Todo mundo que precisava de algo falava assim: vamos procurar a Débora, vamos procurar essa mulher que fala em nome de Deus, que é uma pessoa que ajuda. Ela é uma referência para mim, para você, para nós. Então, Débora, ela era esse tipo de pessoa. Então, ela se sentava debaixo de uma palmeira. Ela não tinha um escritório assim, particular. Ela não tinha essas coisas. Ela não se sentava de certa maneira. Não, ela ficava ali debaixo daquele lugar. Porque ela sabia, mesmo sendo dona de casa, mesmo cuidando dos seus afazeres, como todos nós, porque naquela época as mulheres não tinham empregada doméstica, elas mesmas que trabalhavam como todos nós. Então, ela reservava o seu tempo para estar ajudando outras pessoas. Então, é por isso que ela era uma mulher de referência, por isso que ela ajudava as pessoas que assim precisavam dos seus auxílios, porque Débora tinha essas características. Ela era uma pessoa amada de Deus, ela era uma pessoa que falava em nome do Senhor, ela era uma pessoa abençoada, ela era juíza porque ela ajudava nas pequenas causas que as pessoas precisavam. Ela era uma mulher sábia, muito sábia, porque aquelas pessoas que buscam a Deus, a mulher que busca a Deus, ela é uma mulher sábia, uma mulher valorosa diante de Deus. Então ela era uma pessoa separada, ela sabia que ela tinha chamado de uma missão, como nós somos chamados para fazer algo para o Senhor. Então nós temos que fazer a vontade de Deus da maneira que Deus coloca no nosso coração. Então ela era uma mulher cheia da graça de Deus, uma mulher disponível para Deus, era uma mulher diferente, não era uma mulher assim que fazia acepção das pessoas, não, ela era uma mulher que ela buscava Deus. Meu Deus. Ela era uma mulher que orava ao Senhor, e ela buscava ao Senhor. Porém, no versículo 6 diz assim: e mandou a Débora, ela mandou chamar Baraque, filho de Abinoam, porque ela recebeu de Deus uma missão, e ela precisava passar para ele, e ele era um homem também direcionado por Deus. Porém, ele precisava vencer aquele inimigo que era Cícera, porque aquele homem, capitão, ele era um homem que vivia, ele tinha aqueles seus carros, ele era, como diz assim, ele tinha carros armados, porque o inimigo, irmãos, quando eles têm para fazer alguma coisa, ele joga pesado, não é verdade? Então ele estava com aquela intenção de destruir, quem sabe, aquele povo. Então, Débora, uma mulher sábia, uma mulher cheia da graça de Deus, ela sentiu da vontade de Deus chamar Baraque para poder ir a lutas, para lutar contra aquele inimigo que estava, de uma certa maneira, açoitando aquele povo que estava, de uma certa maneira, longe da presença de Deus. Porque quando
nós nos afastamos de Deus, quem opera são o inimigo. É ele que acha brecha na vida das pessoas. Então, por esse motivo, ele começa a oprimir as pessoas. Então, aquele povo estava oprimido. E eles estavam pedindo socorro de Deus. Eles estavam pedindo: Deus, tem misericórdia. Deus, olha como nós estamos. Então, eles estavam com a intenção de matar, destruir totalmente aquele povo. Então, ela, pela infinita misericórdia de Deus, ela chama Baraque e fala: porventura o Senhor Deus de Israel não deu uma ordem, dizendo: vai e atrai a gente para o monte Tabor, e toma contigo 10.000 homens dos filhos de Naphtali e Zebulon. Então, ela está falando para ele: olha, vamos se preparar, vamos até lá no monte, vamos trair, eu vou trair a atenção daquele homem, né, que já que ele tem a intenção de matar, destruir o povo que está clamando ao Senhor, que está pedindo, apesar de o povo estar afastado de Deus, mas a hora que o momento que é assim, quando as pessoas estão passando um momento difícil, aí eles lembram que Deus existe. Aí então eles começaram a chamar a Deus, pedir a sua misericórdia. Então Débora, pela misericórdia de Deus, reuniu com Baraque e ele falou para ela: então disse Baraque: se for comigo, eu irei. Porém, se não fores comigo, eu não irei. Por quê? Porque ele achava Débora segundo o coração de Deus. E além de ser dona de casa, ela era um instrumento de Deus. Então ele se sentia seguro. Uma mulher de Deus, ela passa segurança para as outras pessoas. Uma mulher de Deus, ela passa a luz do Espírito Santo para outras pessoas. Então ele se sentiu que ele estava indo e que Deus estava com eles também, porque ela foi junto com ele. Só que ele disse: se ela não fosse com ele, ele não iria. Por que ele não iria? Porque ele estava pensando, ele na cabeça dele talvez estava pensando: se a Débora não for, quem vai interceder por mim? Quem vai me ajudar na batalha? Então nós, como mulheres de Deus, mulheres que clamam, que buscam a presença de Deus, nós temos que passar segurança para aqueles que estão ao nosso redor. Então ele viu em Débora uma mulher segundo o coração de Deus, uma mulher que era um instrumento de Deus e que podia o ajudar na batalha, ali junto com ele, fazendo a vontade de Deus e fazendo a vontade da sua vontade, a vontade de Deus, porque Deus estava naquele lugar. Deus estava vendo a aflição daquele povo e aquele inimigo precisava ser derrotado. E muitas vezes precisamos nos preparar, porque muitas coisas que vêm contra nós temos que estar nos preparando, buscando em Deus. Mas muitas das vezes mesmo, nós muitas vezes nos paramos por nós mesmos. Por que nós paramos? Porque muitas vezes nós olhamos para a batalha, nós olhamos para o problema, muitas vezes nós olhamos para aquilo que está nos afrontando. Mas Débora era uma mulher disposta a vencer a guerra. Meu Deus. Ela saía da sua zona de conforto para fazer aquilo que o Senhor colocava no seu coração. E quantas vezes nós nos fechamos no nosso eu, porque nós estamos passando momentos difíceis, nós ficamos como mimimi. Eu só ir na igreja aos domingos, tá bom? Só ir no sábado, tá bom? Você sabe o que é mimimi? São pessoas que ficam naquele chororô, aquela reclamação, ela se sente impotente, vive reclamando, cheio de blá blá blá, enfim, não fazem nada. Porque ela fica olhando para as lutas, para as dificuldades, para aquilo que está ao seu redor, para aquilo que está diante dos seus olhos, daquilo que ela acha que ela não pode fazer. Mas a Débora nos ensina que nós devemos disponibilizar para estar fazendo a obra do Senhor. Porque se não fosse o Deus em nossas vidas, o que seria de nós? Jesus disse que neste mundo tereis aflições, mas tem de quê? Bom ânimo. Ter bom ânimo. Só ficar olhando, no meu serviço eu estou passando luta, dificuldade, lá eu estou vendo ser perseguida, mas essa semana eu tinha que pregar, não vou pregar não.
Pai, me perdoe, mas eu não vou morrer não, eu vou ter que ser crucificado, eu vou ser açoitado, vão colocar uma coroa de espinhos sobre a minha cabeça, vão me bater, vão me judiar, vão fazer tantas coisas para mim, eu não vou morrer. Meu Deus. E se nós olhássemos para isso, se Jesus olhasse para isso que ele ia passar, se Jesus olhasse para isso, hoje nós não estaríamos aqui. Então as lutas que nós passamos, as dificuldades que vem muitas vezes em confronto conosco, não é nem um pouquinho daquilo que Jesus já passou. Por isso que ele diz que neste mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci. Jesus disse que ele venceu. Se ele venceu e nós estamos junto com ele, ele vai nos ajudar a vencer. Não é aquela luta no seu trabalho que vai te derrubar. Não é aquele problema que você está passando no seu lar que vai te derrubar. Não é aquele problema com o vizinho lá que fica te perseguindo que vai te derrubar. Não é nada disso. Ele disse que nesse mundo tereis aflições, então tem de bom ânimo. Não deixe de fazer algo de Deus, porque a gente não deu um brecha para o inimigo. Aí ele sabe a nossa fraqueza. Ah, então é assim, não? Se eu levantar alguém lá no serviço dela, então ela não faz mais nada para Deus? Aí que ele vai levantar mesmo. Aí que vai colocar a pessoa para te perseguir. Aí que vai colocar a pessoa para falar mal de você. Vai preparar coisas para você. Porque a brecha já foi dada. Meu Deus. Porque a confiança nós penduramos. Nós deixamos Deus de lado. Porque nós olhamos somente para os problemas que tem muitas vezes afligido a nossa alma. O que a gente pode esperar de melhor nesse mundo? Nada. Nada nós podemos esperar desse mundo. Grande a tua palavra. Não podemos só esperar em Deus. É só Deus que pode nos sustentar. É só Deus que pode nos ajudar. Por isso que nós temos que ser referência. Se a pessoa aquela pessoa está passando um momento difícil, aí chega em você e fala assim: vamos lá, vamos falar de mim. Missionário Carlos, eu estou precisando de uma ajuda, eu também. Ah, missionário, eu estou passando por isso, eu também. Você tem que ser o sal da terra. Você tem que ter sabor. O sabor está aqui, ó, na palavra de Deus. Nós temos que ser temperado pela palavra de Deus. Tem muitas pessoas que precisam da misericórdia de Deus, da ajuda de Deus. E Deus nos colocou aqui nessa terra para ser canal dele, para ser boca dele, para falar dele, para falar dele, para aquelas pessoas que precisam. Não podemos olhar para as lutas, para as dificuldades, deixar de fazer as coisas para Deus, porque eu estou passando por luta, por dificuldade, esperar o dia melhor chegar para me fazer. Esse dia não vai chegar. Desculpe falar para você. Meu Deus. Mas esse dia não vai chegar. Se você está esperando esse dia chegar, como você falar do amor de Deus, você está esperando. Porque esse dia não vai chegar. Porque o inimigo, sabendo disso, ele vai continuar batalhando para que nós saímos da presença de Deus, para que nós murmuramos, para que nós reclamamos, para que nós não olhamos com os olhares com o olho da carne, não com o olhar do olhar espiritual. Então Débora, ela se viu diante daquela situação, mas ela buscava, ela orava. Você acha que ela não tinha luta mas também? Tinha, porque todo aquele que serve a Deus tem os seus momentos difíceis, sim. Tem a hora que está desânimo, não é verdade? Tem hora que dá vontade de pegar, chutar o pau, largar tudo para lá, não vou fazer mais nada. Ah, não adianta, não está adiantando. Mas é isso que o inimigo quer. Meu Deus. Porque nós paramos. E a obra de Deus não pode parar. Porque enquanto estivermos aqui nessa terra, nós estamos com essa missão de estar fazendo a obra de Deus. E quem pode nos revestir é só o Espírito Santo de Deus, só Deus, só o sangue de Cristo que pode nos cobrir, nos ajudar. E isso, quando nós não buscamos a Deus, nós vamos desanimando mesmo. Tem pessoas que às vezes vêm para a igreja, ela está tão apagada, o culto é uma bênção, caiu no fogo, ela está lá desanimada. Parece que o mundo está em outro, parece que a mente está em outro mundo, em outro lugar. Porque tem olhado muito para as lutas. Está olhando muito para a dificuldade. Está olhando muito para a dor. Para quem tem causado dor a você. Nós temos que olhar para Cristo. Olhar para Cristo. Ele é o autor da nossa fé. É para Ele que nós temos que olhar. Ah, mas está cheio de gente aí pecando. Está mesmo. A palavra diz que por o amor de muitos se esfriou, porque muitas coisas
para que nós também sejamos esses que estão olhando e se desanimando, porque Jesus está às portas. Jesus está às portas. Ele está às portas. Graças a E Deus. vai chegar um momento que a igreja vai sair desta terra. E aquele que não estiver ligado vai ficar. Por que vai ficar? Porque está olhando para os problemas, estão olhando para as lutas, para as dificuldades, para as coisas que têm acontecido ao seu redor, e vive numa queixura total, e vive num blá blá blá, e nada está bom. Toda reclamação que ele tem é só reclamar. Eu sei, quanto mais eu oro, mais dificuldade fica as coisas, mas eu tenho orado, não está acontecendo nada, porque está olhando pelo olhar crítico. Quando nós não conseguimos ver o que Deus está fazendo em nosso redor, em nossa casa, na nossa vida, nós não vemos solução. Deus O que está prevalecendo é os nossos olhos físicos. Como vamos ser referência para outras pessoas se nós também estamos pedindo socorro? Nós temos que pedir socorro para Deus. Nós temos que nos colocar na presença de Deus. Nós temos que joelhar diante de Deus. Não é diante dos problemas, igreja. Não é diante das situações que muitas vezes passamos. Nós temos que curvar para o problema. Nós temos que curvar para Cristo. Aleluia. Temos que curvar para Ele, buscar nele, somente nele. Nós temos que ser referência para aqueles que precisam da misericórdia de Deus. Mas se nós estivermos também prostrado, também diante das pessoas, o que as pessoas vão ver? Que Deus é essa pessoa. Meu Deus. Se o problema dela resolve. Nossa, eu fui lá falar com a irmãzinha. Nossa, está pior do que eu. Jesus tem misericórdia. Deus tem misericórdia, não é verdade, igreja? Eu já vi pessoas falar assim: nossa, eu fui falar com nós, estava passando uma luta aí, fui conversar com a irmã para orar. Nem orar, ela pôde orar por mim. Meu Deus. Jesus tem misericórdia. Que Cristo é esse que você está apresentando para o outro? Meu Deus. Quem é que você está apresentando para o outro? Um Cristo abençoado, ou você está mostrando uma pessoa derrotada? Não, igreja, nós temos que ser referência. Nós temos que ser como Débora, lutar, buscar, profetizar, ser ungido nas mãos de Deus. Eu sei que não é fácil. A gente passa muitas coisas difíceis na nossa vida. Muitas vezes tem momentos que a gente está naquela fraqueza, parece que a gente não vai conseguir nada. Mas é nesse momento que nós temos que ajoelhar diante de Deus, pedir socorro. Deus me socorre, mas é para Deus. Ser o sal da terra para aqueles que precisam. E não esquecer que Jesus disse que nesse mundo tereis aflições. Mas tende bom ânimo. Jesus não disse que seria mar de rosas, não é mesmo? Meu Deus. Jesus não prometeu esse mar de rosas. Jesus prometeu que nós devemos estar firmes com Ele até o fim. Até o fim. Tem pessoas que estão perdendo a bênção porque não quer ir até o fim. Meu Deus. Qualquer coisa tem abatido. Hoje eu estava conversando com uma pessoa, eu falei assim: você vai na igreja? Então eu estou assim, estou isso, aquilo, outro. No mesmo instante, Deus falou no meu coração assim: a gente tem que pôr a nossa fé em ação. A palavra do Senhor diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Meu Deus. Aí eu falei para essa pessoa: mas a senhora não tem fé? A senhora não acredita em Deus que a senhora serve? Meu Jesus. Porque não adianta ter fé e ter obras, não é verdade? Jesus. Então não adianta falar: eu tenho fé, eu acredito, mas na hora de praticar eu não pratico. Meu Não Deus. adianta de nada. Eu falei assim: a pessoa já parou para pensar que durante a semana inteira a senhora está bem, né? E chega num dia de culto. Meu Eu Deus. estou com isso. Hoje eu não vou. Eu estou sentindo
O inimigo, ele sabendo que a sua bênção está perto, sabendo que a senhora vai na casa do Senhor, vai lá no hospital de Deus, aí o inimigo já coloca lá uma dor na cabeça, uma dor na coluna, um desânimo, uma tristeza. Meu Deus. Ai, nossa, eu estou lutando, estou orando, mas não adiantando nada. Igreja, nós temos que estar atento a todos esses sinais que nos rodeiam tão de perto. Meu Deus. Nós temos que estar atento, porque o inimigo, ele não está brincando de ser inimigo. Assim como Cícera estava se preparando para destruir com os seus carros, com as suas, vamos dizer assim, com as suas bazucas da vida, né? O inimigo, ele não brinca de ser inimigo. E nem Deus brinca de ser Deus. É nós que temos que estar atentos a todas as coisas e buscar a Deus de todo o nosso coração. Quando tiver que fazer a obra de Deus, vamos fazer. Porque quem realiza os prodígios é Deus. Quem cura é Deus. Quem salva é Deus. Mas nós somos canal de Deus para falar para aqueles que precisam. Então, se muitas pessoas não recebem, porque não acredita, não leva uma boa fé naquilo que ela ouve. Nem por isso nós devemos deixar de falar do amor de Deus. Meu Deus amado Jesus. Que nós venhamos ser como Débora, mulheres abençoadas, homens abençoados, cheios da graça de Deus. Olhar para Cristo, o autor e consumador da nossa fé, pedir socorro somente do Senhor, porque é só Ele que pode nos dar socorro, só Ele que pode nos ajudar. Aleluia, Jesus. Glória Que a nós Deus. venhamos ser referência, não viemos colocar limites para Deus, não viemos colocar barreiras para Deus, mas que Deus venha trabalhar em nossas vidas e nós venhamos estar disponíveis para o Senhor. Porque Débora era uma mulher, ela tinha sua família, ela cuidava de sua casa, mas ela tinha momentos que ela trabalhava para o Senhor. Ela batalhava pela obra do Senhor, pelas pessoas que precisavam dela. Ela tinha bom ânimo, porque o Senhor Jesus disse que nesse mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Ela tinha bom ânimo para fazer a obra do Senhor. Nós temos que ter bom ânimo. Ah, mas as coisas difíceis estão difíceis. Quem disse que foi fácil? Nunca foi fácil, mas nós temos que ter bom ânimo, porque se nós formos esperar as coisas melhorarem, não vai acontecer isso. Que nós sejamos referência para aqueles que precisam do amor de Deus. Amém. Nós precisamos ser referência, igreja. Precisamos que Deus faz algo através de nossas vidas, na vida daqueles que precisam. Quantos familiares seu ainda precisam ouvir a palavra de Deus? Quantas pessoas têm no seu trabalho precisa ouvir o amor de Deus? Porque nós estamos sob uma nuvem de testemunho. Então muitas pessoas olham para nós e nos observam. Pode não parecer, mas as pessoas nos observam. E se nós ficarmos andando assim, ó, debaixo, a gente vai querer servir a Jesus. Porque vai pensar que, nossa, servir a Deus desse jeito eu não quero, não. Eu não quero ser assim. Então nós sejamos referência para as outras pessoas. Graças a Deus. Sejamos luz para outras pessoas. Sejamos sal para outras pessoas. Porque tem muitas pessoas nos observando. Amém. E além dessas pessoas, um maior que Deus. Meu Deus. A pessoa chega lá diante de Deus naquele grande dia. Kátia, porque você não falou do meu amor com a fulana de tal? Ai, Senhor, sabe o que é? Então, Deus, eu estava com medo. Ai, Deus, eu sei que não vai ter isso, igreja. Sinto muito informado, não vou fazer assim. Pensou aquela pessoa que precisava muito do amor de Deus, mas eu não gostava dela? Eu não simpatizava com ela? Eu também não vou falar do amor de Deus para ela. Ah, deixa ela para lá. É assim que Jesus olha para nós? Se Jesus olhasse dessa mesma forma, o que seria de nós? Será que nós estaremos aqui? Será que nós estaremos ouvindo a sua palavra? Nós estamos aqui para fazer a vontade de Deus, amar nosso
do amor de Deus. Amém. Graças a Deus. Nós vamos passar por aflições ainda? Vamos. Vamos passar por lutas? Vamos. Mas vamos deixar essas lutas nos impedirmos de fazer as coisas para Deus. Não vamos deixar o brilho do Espírito Santo atrapalhar a nossa vida, apagar o brilho do Senhor por causa de lutas que nós olhamos. Porque luta todos os dias nós temos. Nós matamos um leão todos os dias. Todos os dias nós oramos, nós levantamos. Se Deus não der graça, nós nos levantamos. Se Deus não der a preparação para nós comermos, nós não comemos. Se Deus não preparar para nós ir trabalhar, nós não trabalhamos. Porque tem muitas pessoas que não podem comer, tem muitas pessoas que não podem trabalhar, mas que gostariam de estar no meu lugar, no seu lugar. E ela não está, porque ela está sendo impedida por algum motivo. Então damos graças a Deus por nós estarmos de pé. E vamos erguer a nossa cabeça e vamos fazer aquilo que o Senhor quer que nós façamos. Que nós venhamos parar de estar olhando para as lutas, venhamos estar sendo queixosos, reclamando de tudo e não fazendo nada para Deus. Porque Deus espera mais de nós. Deus espera o seu melhor, o meu melhor, o nosso melhor a cada dia. É isso que Deus espera de nós. Não ficarmos as pessoas paradas, porque quem fica parado é a cadeira, é a pilastra. Entendeu? Quem para é poste. Esse mesmo carro bate, tira do lugar. Deus não quer a pessoa parada na sua obra. Deus quer a pessoa que trabalha, a pessoa que busca, a pessoa que jejua, a pessoa que vai fazer a obra do Senhor, que não põe limites, que não põe barreira. Deus não quer a pessoa assim. Deus não chama ninguém parado, ninguém preguiçoso. Deus capacita, Deus não chama capacitado. Deus capacita cada um que se deixe se levar pela presença dEle, que se deixe ser levado pela vontade dEle. Deus chama pessoas que trabalham. Deus não chama, Deus não conta com pessoas paradas. Amém? Deus não chama a pessoa parada, Deus quer a pessoa trabalhando na sua obra. Amém. Porque vai chegar o dia, eu e você vamos prestar conta de tudo que fizemos nessa terra. Amém. Tintim por tintim. E não vai ter desculpa não, eu não fiz porque eu estava assim. Eu não fiz por causa disso. Eu não fiz por causa da irmãzinha aqui. Eu não fiz por causa do pastor. Eu não fiz por causa da diaconisa, do presbítero, do evangelista. Não vai ter isso lá. Ouve bem o que eu estou dizendo para vocês, igreja. Não vai ter desculpa para Deus. Porque nosso Deus está nos observando. Meu Deus. E que nós sejamos referência para outras pessoas. Se for você para pregar, pregue. Se for você para abrir, abra. Se for você fazer uma reflexão, traga. Mas faça, pelo amor de Deus, a obra do Senhor. Aleluia. Não deixa para amanhã, que se pode fazer hoje. E se amanhã não estivermos nós aqui? E se amanhã não estivermos aqui para fazer a obra do Senhor, o que vai ser de nós? Porque se um para, Deus levanta outro. Deus não fica contando gente parada. Não, Ele prepara outras pessoas. Ele prepara outras coisas. Ele dá escape, Ele arruma solução de outras maneiras. Mas Deus não para porque nós paramos. E Ele não deixa de ser Deus porque nós deixamos de servir. Ele continua sendo Deus. Meu Deus. Aquele que não quer servir a Deus, Deus continua sendo Deus. Continua salvando, continua libertando, continua curando, continua fazendo a obra do Senhor. Ele continua trabalhando na vida de cada um, abrindo a mente e o coração daqueles que buscam o Senhor. Que nós venhamos ser diferentes, venhamos ser referência ao Senhor. Amém? Convida de nós para nós estar louvando mais um louvor. E eu peço a vocês que fiquem em pé, que vocês prestem atenção nesse louvor. E peço ao pastor, enquanto estiver louvando, que o Senhor venha, que o pastor venha orar pelas irmãs, pelos irmãos, amém? Para que Deus venha dar graça para você, para nós, para mim, para que nós possamos continuar sendo referência para o Senhor.